Boa noite a todos os que nos assistem. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor nesta noite. Vamos começar louvando a Deus, vamos cantar o Salmo de número 96, Cantai ao Senhor, e logo depois estarei assim orando a Deus e dando início ao nosso culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo privilégio que Tu nos concede, ó Deus, de assim podermos Te cultuar. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de cantar louvores a Ti, de sermos desafiados pela Tua palavra, que assim, ó Deus, nós venhamos a sempre ter o coração animado, o coração disposto a Te adorar. É o que nós Te pedimos, rogando as Tuas bênçãos sobre nós neste tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, agora com o cântico Bem Mais Que Tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por suas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Vamos entoar agora o cântico Colisão. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassem o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassem o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos cantar agora o cântico Casa de Deus. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, estou aqui e vendo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Palavra, me edificarei a tua palavra, eu multiplicarei na tua palavra, me edificarei a tua palavra, eu multiplicarei. Casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Vamos louvar a Deus com o hino 381 do cantor cristão Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos
somos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Finalizando então a nossa parte de louvor, vamos cantar o cântico Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio
desejo é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e anunciar os seus santos desígnios. Nesta noite nós trataremos de um tema muito pertinente, um tema que tem trazido debates e discussões tanto dentro quanto fora da igreja, e é o tema que diz respeito à disciplina de filhos. Afinal, disciplinar os filhos com a vara é algo traumático ou algo honroso? É pensando nessa pergunta, se a disciplina, a vara da disciplina, a punição física do filho, traz trauma para a criança, trauma psicológico, trauma moral, ou ela traz honra para os pais. E é consultando o que a palavra de Deus nos diz, que nós vamos então tratar desse assunto tão emblemático, mas que precisa de uma resposta para os nossos dias. Dias atuais que ainda estão, vamos dizer assim, mais inclinados a uma relação direta do pai com o filho, tendo em vista que a pandemia faz com que pais e filhos passem muito mais tempo na mesma casa, e aí são conversas, são atividades escolares, são as atividades da própria casa, que exigem que os pais tomem uma decisão quanto à disciplina dos filhos. E para nós iniciarmos então esta meditação, eu quero convidar você a baixar sua fronte e orar comigo, pedindo que Deus nos ilumine nesta exposição. Amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, uma palavra que certamente traz instrução para o nosso coração, em todas as áreas da vida, e também na área da relação familiar, de uma maneira específica também sobre a disciplina dos filhos. Que o Senhor abençoe cada família desta igreja, que o Senhor abençoe os pastores desta igreja, e abençoe, ó Deus, o lidar de cada pai, de cada mãe, com seus filhos e filhas, a fim, Senhor, de que estas famílias possam crescer juntas no Teu temor e na Tua admoestação. Pensando nisto, que nós pedimos a Tua graça, o auxílio do Teu Espírito para a exposição desta noite. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Falar em disciplina, em geral, envolve uma confusão de categorias. Porque quando nós pensamos na disciplina, nós pensamos apenas na parte da punição física, né? Na parte que a Bíblia chama de vara da disciplina, que em geral é feita de vários métodos, mas em geral ou com uma cinta, ou com uma vara apropriada, ou com um chinelo,
alguns fazem até com as mãos, com as palmadas, mas o fato é que as pessoas, quando pensam em disciplina, elas pensam apenas na parte punitiva. Elas esquecem o processo geral no qual está inserido a palavra disciplina. E é por pensar somente na punição que, em geral, a metodologia de muitos pais consiste em erros, em danos e em abordagens que não é bem o que a Bíblia fala. Disciplinar é trazer, então, uma instrução. É o processo completo de educação dos filhos. Não apenas dos filhos, mas diz respeito também àqueles que são pertencentes à igreja do Senhor. Se nós pensarmos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba que a palavra de Deus, ela é um instrumento, então, de ensino, mas não apenas do ensino expositivo, que é este que nós fazemos aqui, que é este que os pais fizeram aos filhos quando vão, por exemplo, ou fizeram ou fazem hoje o que nós chamamos de culto doméstico. É o ensino transmitido pelas irmãs professoras de EBD, pelos irmãos professores de EBD, de clube de crianças, do OANSE, quando eles, então, expõem a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é fonte de ensino no sentido expositivo, no sentido de apresentar à criança, às pessoas, o que temos para seguir. Quais são as instruções a serem seguidas. E isso é feito tanto numa escola, num ambiente de escola bíblica dominical, quanto em qualquer instituição. Alguma cartilha, alguma carta magna regerá o ensino. Nas escolas, os livros didáticos. Nos tribunais, o ensino vai ser o Código Civil, será a Constituição. Nas faculdades de medicina, então, os atlas de anatomia, os manuais de semiologia. Mas, em se falando de ensino bíblico, o nosso manual, a nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus, é a Bíblia. E este ensino, então, ele precisa ser praticado por aqueles que recebem a instrução. Uma vez que as pessoas não vão fazendo corretamente a coisa, então o professor, o mestre que está ensinando, que tem a autoridade, porque já estudou o processo e sabe como se faz na prática, então ele vai repreender. Olha, não é assim, você está fazendo errado. E ao repreender, você tem que fazer deste jeito aqui. Então, chega o dia da pessoa apresentar, de fato, se ela aprendeu aquele ensino corretamente, mediante as repreensões, as advertências do professor, ou não. E isso, nas escolas, é feito por meio de um teste. As pessoas são submetidas a testes e a provas. E depois disso, ela será corrigida, aquela prova. Então, além do ensino e da repreensão, o processo pedagógico requer uma correção. Marcar um X naquela alternativa que foi respondida de maneira errada, e um C, um correto, naquela alternativa que foi respondida de maneira certa. De forma que o processo de correção é um processo que, se a gente for levar para a disciplina física dos filhos, é apenas um dos processos pedagógicos de disciplina. Mas não adianta você corrigir uma criança que não aprendeu o que é que tinha que ser feito, que não viu na prática como é que se faz, que exemplos devem ser seguidos, que não foi advertida quando estava fazendo errado. E aí, somente depois que a paciência do pai se esgota, ele vai lá e corrige e pune. Mas não é este o meio que a Escritura ensina
Tem que haver todo o processo para que, ao final, o processo pedagógico por inteiro, por excelência, que culmina na educação, faz com que aquela criança, aquele filho de Deus, aquele aluno, esteja habilitado agora para viver à luz daquele ensino. E é pensando nessa questão holística que a gente pode aplicar isso à vida também da criança. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o contexto, então, é exatamente de adoração exclusiva e de combate à idolatria. O processo que rege a vida de educação de filhos requer a adoração daqueles que fazem parte da comunidade cristã. Requer uma adoração adequada daqueles que são pais. E essa adoração, ela se manifesta numa vida que ama o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este amor a Deus, ele é expresso à medida em que ele se transmite ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque se alguém diz que ama a Deus, que não vê, né, mas não ama ao seu irmão a quem vê, então esta pessoa de fato não ama a Deus. Porque a prova de que alguém ama a Deus é o amor ao próximo, é o amor aos seus irmãos. E este amor é manifesto como? Nas relações vivenciais, no ato e numa atitude de servir a pessoa a quem você ama, na atitude amorosa de apresentar as verdades do Evangelho a ela, na atitude amorosa de repreendê-la quando ela estiver vacilando, na atitude amorosa de corrigi-la quando ela estiver equivocada, e na atitude amorosa de educando-a, não apenas por exposições, por aulas de como se deve viver, porque quando você foca só na aula, só na exposição, só no lembrete, só naquela aula de moral e de boa conduta que se dá quando se está com a pessoa, então você está sendo um mero moralista. Está focando apenas em um dos processos. Está focando no processo, então, do ensino apenas expositivo de como se deve proceder. E está vivenciando a coisa à luz do que os amigos de Jó fizeram com ele, sem procurar se relacionar com a pessoa e entender as demais partes, entender a sua história, ouvi-la, a fim de que você possa, então, ter respaldo para poder melhor trazer, então, a disciplina à vida da pessoa. Dessa forma, então, o pai vai estabelecer essa relação vivencial com o filho, inculcando essa palavra de Deus que ensina, que repreende, que exorta, que corrige, que educa, na mente do filho. E estas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos. E essa forma de inculcar, ela envolve o quê? A atitude cotidiana. Ao andar, ao levantar, ao sentar, ao dormir, ao despertar, em qualquer momento da esfera, ao se alimentar, ao passear, ao sair, em qualquer momento da sua vivência, é momento de inculcar esta palavra, de ensiná-la. Perceba que essa relação do pai com o filho, para que expresse um verdadeiro ensino, requer o quê? Requer tempo, requer que o pai e o filho tenham relacionamentos no dia a dia. E este ensinamento vai ser feito em todas as etapas. Agora, como é que eu vou poder focar na minha educação de filhos e educá-los à luz da palavra de Deus, se eu não vivencio esta adoração na minha vida? Se eu não amo a Deus acima de tudo? Se eu estou amando mais a minha carreira, a minha profissão, o meu deleite nas coisas que realmente trazem satisfação para a minha vida, em jogos, em entretenimento, em viagens e coisas desse tipo.
e coloco em segundo plano a minha relação com os meus filhos. Se eu estou amando mais o dinheiro e dizendo que é para trazer então um conforto melhor a eles, quando na verdade esta busca pelo dinheiro me impossibilita de ter contato com eles. E eu falo isso com um santo tremor, porque eu sei que eu também tenho dificuldades, eu sei que eu também às vezes estou ausente, mas esta chamada da palavra de Deus nos faz ver o quanto nós precisamos repensar a forma como lidamos com os nossos filhos. De modo que, para o judeu, isso era um pouco mais, vamos dizer assim, prático. Porque não tinha essa coisa do pai perguntar ao filho, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Porque se o pai fosse padeiro, o filho também ia ser padeiro. Se o pai fosse agricultor, o filho iria ser agricultor. Se o pai fosse médico, o filho ia ser médico. E é isso que é ser filho na tradição oriental antiga. Ora, no livro O Filho de Deus, do Dr. Donald Casso, ele mostra exatamente isso. Então, as escolhas ilimitadas de profissões e de vocações que temos no século XX e XXI não era a realidade, por exemplo, do século I, da era cristã, ou de séculos anteriores ao século I. Jesus tinha como pai adotivo José, e José era carpinteiro. Jesus aprendeu o quê? A arte da carpintaria. Desde cedo a criança acompanhava o pai até o seu ofício. O pai encaminhava o filho para aprender aquele ofício junto com ele. E de uma certa forma, aquilo facilitava as relações entre pai e filho. Olha, meu filho, é assim que você faz uma casa, é assim que você faz um banco, é assim que você faz uma mesa. E mostrava como é que ia fazendo. E na prática, o filho ia recebendo a instrução, tanto na teoria quanto na prática, e ia aprendendo aquilo com o pai. E a satisfação de aprender aquele ofício diretamente do pai gerava gozo, gerava honra, gerava um filho que iria ser então o herdeiro, não só dos seus bens, mas o herdeiro da sua vocação. E que gosto tinha o pai ao ver o filho crescendo no conhecimento daquela vocação, muitas vezes até mais do que ele. Classes elitistas, classes endinheiradas, geralmente fazem isso. Mas apenas naquelas profissões em que eles vão incorrer em maiores, vamos dizer assim, benefícios financeiros. Então, se você tem hoje famílias aí que tem, por exemplo, aí uma dinastia de médicos, né? O bisavô era médico, o avô, o filho, agora o neto, e assim vai. Mas nós devemos entender que essa relação trabalhista não precisa ser necessariamente a mesma, mas eu lhe pergunto, o seu filho sabe como é que é o ambiente de trabalho? Outro dia o meu filho me perguntou, pai, o senhor me leva qualquer dia desse para eu ver como é que é lá no seu ambiente de trabalho? Para eu saber como é que funciona lá, como é que o senhor faz, como é que é o seu dia a dia? E o seu filho conhece o ambiente de trabalho em que você está? Ele sabe como é que você exerce a sua profissão? Ele conhece o seu ofício? Há, então, essa relação diária de troca de experiências entre pai e filho? Ou seu filho é apenas aquele que você sai de manhã, chega à noite, dá um beijo, pergunta como está, alimenta, traz presentes, brincam, sorriem e nada mais que isso? Veja que Deus estabelece coisas mais simples que a ideia, então, e o advento do iluminismo e da pós-modernidade dificultam. O próprio período de pandemia tem mostrado como estava fraquejando, como estava quebrantada, como estava quebradiça a nossa relação com os nossos filhos. E em casa, para alguns, isso tem se tornado insuportável, porque ao invés de se alegrar pelo tempo que terão com os filhos, eles findam criando cada vez mais trabalho e ficando fadigados, porque além de terem então que disciplinar os filhos, agora vão ter que ser professores dos filhos. Fazer as tarefas, ajudá-los nos seus módulos, ajudá-los a entrar então no site da escola e poderem ter aula, fazer as tarefas, e praticamente o pai passa a manhã inteira ali com o filho ou à tarde. E quando ele vai cuidar das outras tarefas da casa, já está chegando a noite, e ele se pergunta, meu Deus, quando eu vou ter um tempo então para respirar? Veja
que ao exercer então a função de pai, de mãe, é lógico que Deus quer que descansemos, mas se a labuta requer o nosso tempo dedicado aos filhos, precisaremos transcender a essa visão meramente punitiva. O filho erra, eu disciplino e agora ele vai acertar. E essa visão meramente moralista, de dar um discurso, de dar um sermão. A relação de disciplina é mais como uma espécie de aprendizado diário, um discipulado, em que o aluno aprende com seu mestre. E isso é feito por meio de mecanismos mnemônicos, onde ele vai ter meios de memorizar aquele ensino. E aí o pai vai vivenciar essas relações com ele, vai ensiná-lo, né? Assim como diz o Salmo 78, né? O que nos contaram os nossos pais, dos grandes feitos do Senhor, nós transmitiremos às próximas gerações. E o papel de cada pai cristão é exatamente esse, é apresentar o evangelho límpido das páginas de Gênesis e Apocalipse e transmiti-lo para os seus filhos. E transmitir a eles o que de fato é e consiste a palavra de Deus. E quando virem os filhos fraquejando, errando, capengando, se desviando do caminho, reorientá-los, mas com amor. Há uma analogia padrão entre a disciplina de Deus e a disciplina de pais e filhos. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus te disciplina, porque Ele é o teu pai. Mas Ele não te disciplina apenas trazendo punições para a sua vida, apenas te castigando por erros cometidos. Mas Ele te disciplina, te dando instrução, te dando dons e talentos, te dando a graça de crescer em alguma função, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, te orientando por meio do Espírito Santo a fazer as coisas de Deus de uma maneira ordenada, de uma maneira bem feita, e te educando, quando preciso, corrigindo com a vara, com a disciplina, trazendo então aquele momento de puxar pelo cajado a ovelha que está querendo se afastar e puxar para perto. Na hora, a repreensão dói, você sabe disso. Mas assim como Deus castiga o filho a quem ama e disciplina o filho a quem ama, em todo um processo de relacionamento que envolve instrução, repreensão, correção e educação ao final, assim também o pai deve fazer com o seu filho. Não foque apenas na punição física. Foque disciplina e pense disciplina como um processo de educação do filho. E você sabe que esse processo vai ser feito e construído na mente dele com você ou sem você. A decisão que você tem que tomar é: será que eu quero que o meu exemplo, como alguém que educou, seja preponderante na vida do meu filho? Então eu vou pagar o preço por isso. Então eu vou chegar mais firme perto dele. E vou acompanhá-lo, e vou ser o seu professor, e vou ser o seu mestre, e vou ser o seu guia. E ele vai me ter como espelho. Agora, em geral, nós só focamos na punição, e só focamos nas repreensões moralistas, porque, em geral, nós estamos tão indisciplinados quanto os nossos filhos. Porque nós estamos tão afastados da vara do Senhor. Porque nós estamos tão afastados da palavra de Deus. E este afastamento faz com que nós achemos que os filhos são rebeldes, quando na verdade nós estamos tão rebeldes ou mais que os nossos filhos. E a pergunta que eu faço para você é: como está a tua vida de adoração com Deus? Como está a tua vida de devocional com Deus? Como está a tua vida, então, de absorver os ensinos da palavra de Deus dia a dia na tua vida? Como está, então, a tua relação com o teu filho no teu ofício diário, na tua lida diária com ele? Como está o teu acompanhamento das atividades gerais do teu filho? Às vezes, nós fazemos de tudo para que os nossos filhos tenham o melhor ensino. As melhores escolas, pagamos os melhores colégios,
as melhores aulas, então, de reforço. Pagamos livros caros para eles, cursinhos adicionais. Nos sacrificamos financeiramente para que eles tenham melhor ensino e cobramos deles. E não queremos que eles fiquem em casa no dia de aula. E se eles estão com preguiça, a gente vai lá e empurra eles até a porta da escola. Mas quantas vezes fazemos isso quando é para eles fazerem a lição do OANSE? Quantas vezes cobramos que eles memorizem um versículo da semana? Quantas vezes cobramos que eles estejam atentos às instruções das professoras? E quantas vezes nós ensinamos na casa o que a palavra de Deus requer de nós? E ensinamos não só com palavras, mas com a nossa vida e com a nossa atitude. O padrão é o padrão de Deus. Por isso, ame o Senhor teu Deus. Não idolatre. Entregue-se totalmente a Ele em adoração. E você vivencia isso na sua relação diária com a sua família. A relação de Deus com a disciplina punitiva não é apenas uma relação de vara, de punição, mas sempre o relacionamento pai-filho tem um momento de misericórdia e um momento de punição. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 14 e 15, nos ensina isso. A palavra de Deus nos diz, segundo Samuel 7, verso 14 e 15, eu lhe serei por pai. Aqui é Deus falando para Davi acerca do filho de Davi, que iria edificar o templo. O referente direto aqui é Salomão, e ele diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Uma relação filial, uma relação paternal, uma relação de intimidade, uma relação direta, de alguém que ama de fato. Pai e filho implica nisso. Mas olha a parte da punição. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Se ele merecer, se ele precisar, ele vai ser fustigado com a vara. Aí é disciplina para doer mesmo. E o tipo de punição depende também da idade, da maturidade. Então, as crianças em uma idade menor recebem uma punição com a vara. À medida que vão crescendo, muitas vezes, a vara da disciplina pode ser aplicada não meramente na punição física, mas na restrição de algumas coisas que eles tanto gostam, né? Retiram-se os tablets, retiram-se os videogames, retiram-se os celulares, retiram-se as idas com os colegas a um determinado lugar. E às vezes, isso pode ter um efeito também pedagógico. Você vai sofrer privações se você não obedecer o seu pai e a sua mãe. E o pai tem que deixar isso bem claro. Por quê? Porque o Senhor falou isso para Salomão. Se precisar, eu vou então te fustigar com a vara. Vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas pai sempre é misericordioso. Isso não quer dizer que ele passa a mão. Isso quer dizer que na hora que precisa disciplinar, ele disciplina. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A ideia, então, é que, à medida que o pai disciplina com a vara, este mesmo pai não faltará com a misericórdia, quando o filho estiver, então, angustiado, nas últimas, já quase padecendo. O pai exerce misericórdia. Ele não aplica o juízo final sobre o seu filho. Pelo contrário, quando o filho está se afogando, ele é o primeiro que corre para salvá-lo. Mas quando o filho está desobedecendo e precisa de uma punição física, ele vai lá e pune. A vara e a misericórdia devem ser equilibradas na tua casa. O problema é que nós tendemos a ser apenas misericordiosos. Tadinho, coitado, ele não merece apanhar. Os outros acertos dele compensam estes erros que ele fez. E ao levar isso em conta, você está criando então um filho viciado no erro. E viciado em saber que o pai se viciou também em corrigi-lo. E ele vai saber muito bem manipulá-lo.
Porque ele sabe, eu vou até aqui, porque eu sei que o meu pai não vai me bater, porque ele não vai me punir. E eu tenho até mecanismos para fazer com que ele não me puna. Mas temos exemplos negativos de pais que agiram assim, que não puniram. É o exemplo de Eli. Tinha 2 filhos, Eli, Hofni e Finéias. Eram sacerdotes, mas o que é que eles faziam? Eram adoradores de Belial, filhos de Belial. Eles não ouviam o que Deus dizia para se fazer. O sacrifício era feito de maneira desordenada. Pegavam porções extras para si que não competiam a eles. E além disso, eram adúlteros. Eles mantinham relações com as mulheres na porta da tenda. A porta da tenda do Senhor. E isso, então, tornou-os abomináveis aos olhos de Deus. E foi lá, Eli corrigi-los. E disse palavras boas, mas isso reflete apenas um pai moralista. Porque o texto em 2 Samuel, em 1 Samuel, melhor dizendo, capítulo 2, verso 29, mostra qual era exatamente o foco ali de Eli. Diz o seguinte: por que pisais aos pés os meus sacrifícios? É Deus falando para os filhos dele. E as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesses na minha morada. Agora Deus vai falar com Eli. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli estava na jogada também, meus irmãos. Eli estava se aproveitando do aproveitamento indevido dos filhos dele também. E ele estava amando mais os filhos do que a Deus. Por quê? Porque não corrigiu. Então você quer saber de uma coisa? Quando você não corrige o seu filho, quando você restringe a vara da disciplina do seu filho quando ele merece, você está amando mais o seu filho do que a Deus. E isso vai levar o seu filho à ruína. E isso vai trazer desonra para você. Eu conheço uma pessoa que era rica e que restringiu a vara da disciplina ao seu filho. Fazia tudo o que o filho queria. O filho batia na face do pai, o pai ria. Ô, meu filho, não faça isso. O filho desonrava o pai, pisava o pé, e tudo o que o filho pedia, o pai fazia. Dava os brinquedos mais caros, viajava para os melhores lugares com o filho. E quando o filho foi crescendo, o filho foi pedindo o carro, e o pai dava, e o filho bateu o carro, ele comprava outro carro para o filho. O resultado da história? O filho arruinou o pai financeiramente. O filho se afastou do pai. O filho desonrou. E todos que conheciam aquele homem e aquele filho disseram: criou mal o filho, fez todos os gostos, está aí o que ele colheu. E você tem feito todos os gostos do seu filho? Você tem amado mais o seu filho do que a Deus? Se você tem feito isso, pensando que é para o bem dele, porque está exercendo só misericórdia, lembra qual é o padrão de disciplina de Deus? Misericórdia e justiça. Misericórdia e vara. Outro exemplo é o exemplo do próprio Samuel, que está em contraste com os 2 filhos de Eli. Samuel cresceu no caminho do Senhor, e os 2 filhos de Eli no caminho de Belial. Só que Samuel se restringiu tanto ao cargo de juiz, e colocou também os seus 2 filhos como juízes, em 2 cidades de Israel. Mas eles também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se tornaram então pessoas que tinham apego às posses. E que começavam então a cobrar o indevido das pessoas. E aí a congregação vem e adverte a Samuel quanto a isso aí. Samuel disse: olha, quem é que pode me acusar de roubo? Que eu peguei algo de vocês. E ninguém pôde, de fato. Mas ele não conseguiu imprimir essa mesma qualidade nos filhos dele. 2 exemplos de 2 sacerdotes que estavam diante do Senhor, mas que cujos filhos os envergonharam. Eli e Samuel. Por quê? Porque amaram mais os filhos do que a Deus. Em outras palavras, o ídolo deles era os filhos. O ídolo deles era fazer com que os filhos fossem os melhores, estivessem sempre debaixo da sua redoma, fossem paparicados com o que há de bom
e o de melhor nessa vida. No entanto, o que pensavam que estava se tornando num bem, se torna, na maioria das vezes, em desonra, em desgraça e em morte. Deus puniu os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os 2 morreram no mesmo dia em batalha. E aquele que trouxe o anúncio disso para o Eli, o pai deles, ele caiu da cadeira. E ele morreu naquele mesmo dia. A esposa de um dos filhos de Eli, gestante, ela dá à luz a uma criança nesse momento de desgraça, de derrotas, de mortes. E o nome do filho é Icabô. Foi-se a glória, foi-se a honra, foi-se o brilho. Que tipo de filhos você quer? Filhos que te honrem ou filhos que te desonrem? Ah, mas eu não tenho garantia quanto a isso. De fato, há um padrão geral. Mas eu creio que se você fizer pelo menos o que a Bíblia diz, ou pelo menos não, isso que a Bíblia diz de maneira adequada, há uma grande chance, e orando por seus filhos, de que Deus os abençoe e eles se tornem pessoas que vão trazer benefícios para a tua alma, como nós veremos. O primeiro benefício da vara é que ela livra a criança da morte. Provérbios capítulo 13, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Quando o sábio ensina, ou um professor, ou um pai ao seu filho, como um mestre, aquele ensino traz vida quando ele é ancorado no temor do Senhor, quando ele é ancorado na palavra de Deus. E esta vida, por sua vez, livrará a alma daquele aluno, daquele filho, dos laços da morte. Quantos filhos não morreram de uma maneira precoce aos olhos da sociedade? Morreram jovens, 14, 15, 18 anos, por desobedecer diretamente a ordem dos pais. A irem para as festas que os pais disseram que não fossem. A irem para um ambiente que os pais disseram que não estivessem. Ao se relacionar com amizades que os pais pediram para se afastar. Tudo porque não ouviram o ensino da verdade que estava ali na boca dos pais. Mas quando se ouve o ensino e é instruído nele, os laços da morte não ceifarão precocemente a vida daquela criança. Nós temos um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Aqui não há uma intervenção sobre o decreto de Deus. De fato, o decreto de Deus sobre a data exata da morte de uma pessoa já está determinado. Você não é capaz de aumentar um segundo sequer, 1/1000º de segundo a mais a sua vida. No entanto, quando falamos nesse sentido, é no sentido pragmático. É no sentido das ações diárias que exercemos em nossas vidas. E se você, por algum motivo, começa a desobedecer os seus pais, começa a andar por um caminho errado, certamente você vai terminar morto mais cedo. Ora, quem começa a usar drogas muito mais cedo, começa a depender do vício, vai precisar roubar muitas vezes para utilizar aquele entorpecente, muitas vezes vai atrasar o pagamento ao traficante, e se isso vai demorando cada vez mais, isso pode até incorrer em morte. Outros, para ganhar o dinheiro, começam a traficar e podem ser abatidos por uma gangue, ou por um grupo, ou por uma facção inimiga. Podem ser abatidos pela polícia. Por quê? Porque preferiram o caminho dos laços da morte. Não obedeceram os seus pais. Mas você também deve disciplinar os filhos, lembrando-se de não se exceder. Provérbios 19, 18 nos apresenta essa verdade. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Então, dá alguma esperança para ele? Até quando é o dia dessa esperança? Até o dia que ele estiver vivo e você tiver condições de castigá-lo. Há esperança para o seu filho. Não está perdida
totalmente a vida dele, não. Ah, mas ele já entrou em caminhos errados, já está no mundo das drogas, já está afastado, já está desviado da igreja. Ele mora com você, você está perto dele, você tem contato com ele. Castiga o teu filho enquanto há esperança, porque o Deus Todo-Poderoso é capaz de mudar a vida dele, é capaz de tirá-lo dos vícios, é capaz de fazê-lo voltar ao convívio da igreja, é capaz de fazê-lo se arrepender dos seus pecados. Então, ainda há esperança? Então castiga, disciplina. Você está fazendo errado, meu filho, venha cá. Sai com teu filho, conversa com teu filho, vai correr com seu filho, vai fazer caminhada com o filho, vai fazer um esporte com o filho, viaja no final de semana para uma trilha com ele, vá com a família para uma praia, depois que passar a pandemia, mas tire tempo para eles. E mesmo aquele que está afastado, ele é seu filho. Você vai agir com a vara, porque precisa. Ah, não tem mais jeito, então deixa ele fazer o que ele bem entende. Ele já é grande, ele já tomou o rumo da vida dele, então eu não vou mais me meter, não. Não, você é pai. E é justamente por amá-lo que você vai se meter. E é justamente por amá-lo que você vai dar a sua opinião e vai tentar orientá-lo, chamá-lo à nova sensatez, novamente à sensatez. E para que isso seja feito, você precisa realmente amá-lo. Agora, lembra aqui, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Tem pai que quer pegar o filho e vai dar logo as 49 chibatadas, 39 chibatadas que o apóstolo Paulo levou. E é nas costas, e é nas pernas, às vezes até na cabeça. E você encontra, às vezes, menino de olho roxo, de tanto o pai bater. Está massacrando. Aí, nesse caso, sim. O pai talvez tenha até que se levar uma advertência aí do Conselho Tutelar, do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas tem filho que, em um certo sentido, entende as coisas e usa da sua esperteza, às vezes até da malandragem, para dizer, se o senhor me bater, eu vou denunciar o senhor para o Conselho Tutelar. O ECA me ampara, viu? Nesse sentido aí, o ECA é uma ECA, literalmente. Porque a palavra de Deus é a nossa carta magna, é a nossa constituição final e última, geral. E ela diz, pode bater. Agora, não vai matar o menino também, não vai espancar o menino. Não vai deixar ele doente, hein? E tem pai deixando. Então, é para disciplinar, mas não usar aquilo como uma maneira de descarregar a sua ira. Porque você, quando vai disciplinar, tem que estar calmo. Espera um pouquinho. Deixa o sangue, né, novamente, voltar ao normal. Deixa o teu semblante, que estava descaído, voltar ao normal. Aí você chama, filho, agora eu vou lhe disciplinar. E você exerce ali a disciplina de maneira ordeira, sem se exceder. Porque senão, aí realmente o filho vai denunciar. Tem um livro chamado 1984. Nesse livro, um governo totalitário que domina todas as áreas, inclusive as crianças, ele tem a propaganda, então, de ter os 2 minutos do ódio. E coloca-se ali a figura de uma pessoa que é para ser odiada, e as pessoas, elas ficam com ódio daquela pessoa, todo dia vendo aquilo na televisão. E toda a população tinha que assistir a TV nos 2 minutos do ódio. E os filhos eram orientados a chamar a polícia, ou a denunciar para um conselho, para alguma coisa, quando os pais estiverem fazendo alguma coisa contrária ao governo. E a família mais honrada nessa distopia era a família cujos filhos denunciavam os pais para serem presos. E o pai ia todo orgulhoso para a cadeia. Foi o meu filho quem me denunciou. Porque o filho estava aprendendo a ser um bom detetive da própria família. Veja que a gente está chegando quase a isso. A gente vive num tom de denuncismo total. É um olhando para ver se as pessoas têm máscara, é olhando para ver se as pessoas têm álcool em gel, é olhando para ver se a pessoa não está burlando a norma. E nós temos relações e travamos relações mais na base da denúncia do que do amor. Mais na base de conferir se o outro está certo do que saber em que eu posso ajudar. Você vai disciplinar? Disciplina. Mas não a ponto de matar o seu filho. Além disso,
as ações devem demonstrar a essência. E demonstram mesmo. Então o menino que está toda hora com rebeldia, demonstra que o coração dele é mau. Provérbios 20:11, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Mas se o que ele faz é errado, as ações demonstram o que tem no coração. É do coração que procede exatamente toda a fonte interior do indivíduo. É do coração que procedem os furtos, os roubos, as maldades. Elas são arquitetadas interiormente. E é por isso que você tem que ir controlando os seus impulsos à luz da palavra de Deus, controlando os seus pensamentos à luz da palavra de Deus, tornando-os cativos a Cristo e pastoreando o coração da criança, vendo o que é que domina o desejo delas e levando-as a perceber que aquilo vai levar para um caminho de precipício, que ela pode se dar muito mal. Mas saiba que isso é para você também. O seu coração demonstra quem você é. As suas ações demonstram a essência da sua vida. E que tipo de ações você tem na sua casa? Ações que levam os filhos, mas o papai também faz assim. O pastor Vodi Balshan Jr., ele é um pastor muito requisitado, muito bom, um grande escritor, fala sobre criação de pais e filhos. E uma certa vez, a mãe, a esposa dele, pediu para o filho ir lá ser disciplinado por ele. Papai, a mamãe mandou eu vir aqui com o senhor porque eu deixei a minha roupa toda bagunçada no quarto para o senhor me disciplinar. E o pai olha para o quarto dele e também está a roupa toda bagunçada dele. E o filho que veio se confessar para o pai olha para o lado e vê a roupa bagunçada também e diz, meu filho, nós temos que mudar muito, né? E ele reconhece primeiro o erro para poder disciplinar o filho. Então, não é coisa muito sábia você tentar disciplinar o seu filho naquilo que você não faz. Isso é coisa dos fariseus, né? O próprio Jesus diz, olha, vocês façam aí o que eles dizem, mas não sigam o que eles fazem. Mas os pais não devem seguir esse modelo. O modelo é o de Cristo. O modelo é o de Moisés. O modelo é aquele de amar o Senhor e viver no dia a dia essa verdade do amor ao Senhor. Além disso, a disciplina, a vara, livra da estutícia, livra da insensatez, livra do mau senso, traz a criança de volta ao bom senso. O menino está começando a querer tomar uma via desregrada. Ei, menino, vem cá. As palmadinhas aqui para você criar jeito. Mas não de qualquer forma, não dizendo assim, de uma maneira estúpida, né? Eu vou te bater. Não banalizando. Aí o filho vai já mesmo. O senhor só promete e nunca bate, né? O senhor só promete e nunca disciplina. O senhor só promete que vai fazer uma viagem conosco e nunca faz. Só vive na base das promessas falsas. Quando, na realidade, o Senhor é uma farsa, papai. É isso que a criança está pensando. Mas se você a disciplina de fato no processo, não apenas no moralismo do ensino, e não apenas na punição raivosa, mas no processo que visa tanto a instrução, a repreensão, a correção e que gera a educação no final, então você vai discipliná-la, livrando-a da estutícia. Provérbios 22:15 diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isso é contigo também na tua vida, tu sabe disso. Começa a apanhar um bocado de Deus e você vai perceber que o teu coração vai sendo moldado. Meu Deus, é verdade, eu estou agindo errado. Eu sei que o Senhor está me disciplinando aqui é para eu deixar esse erro. O erro da fofoca, o erro da prostituição, o erro da avareza, o erro de não dar o dízimo. E eu estou sentindo na pele, Senhor. Eu sei que é o Senhor me disciplinando. E às vezes o coração não quer num dia, no outro, a disciplina do Senhor vai te orientando e vai te alertando e vai fazendo doer a tua alma, tirando a estutícia da tua alma, tirando a insensatez do teu pensamento e dizendo, penso que é direito, rapaz, que eu te quero bem. Eu estou disciplinando aqui é para você ficar bem. E você logo, logo volta ao eixo, né?
quando chega a disciplina do Senhor. Assim também você deve fazer com o seu filho, porque a vara da disciplina tem esse poder, então, pedagógico. Mas lembra, não é nenhuma varinha que vai lá e bate, pode bater com essa forcinha aí, bate 80 vezes, que eu não estou sentindo nada. Tampouco aquela que vai massacrar o filho ao ponto de ele odiar você. E esse equilíbrio você sabe qual é. Você sabe quando você cede. O teólogo Heber Casos de Campos diz que 3 palmadas bem dadas no bumbum de uma criança de 3 a 7 anos traz um efeito muito bom, que dói. É para bater, para doer. Aí a mamãe, eu vou exercer a vara da disciplina. Aí dá lá, 3 palmadinhas. A criança faz rir da cara da mãe. Porque ela sabe que aquilo ali é só um faz de conta. E não uma disciplina física de maneira adequada. Agora, não tenha pena, né? A maioria dos pais, eu tenho pena do meu filho. Provérbios 23, versos 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O pai bate nas pernas da criança, né? Eu pergunto, qual é a parte, em geral, que é mais rechonchundinha e que tem mais facilidade para absorver impactos, inclusive até de agulhas? Se recebe impacto de agulha, tem condição de receber impacto de uma boa disciplinada ali, da vara. Qual é? É o bumbum. Então é ali que você vai exercer a disciplina. E não lapiar a perna do teu filho, as costas, os braços, a cabeça. O menino chega de olho roxo na sala de aula. O que foi isso? Não, foi eu caí e bati o meu olho em cima de uma pedra que tinha ali. Nada, foi a mãe que disciplinou, o pai com raiva, né? Não, mas a mãe também pensa assim, eu não vou bater não, que eu vou matar, o bichinho vai ficar doente, vai ficar com febre. Vai ficar prostrado 3 semanas porque eu vou bater. Não, não vai matar, não vai morrer. Pode disciplinar, sem medo. Quando precisar, disciplina. O problema é que a gente só disciplina quando está com raiva, quando está nas últimas, quando já esgotou a paciência. Aí, peraí, que hoje esse menino vai acertar as contas comigo. Vem cá, menino. E bate, como se fosse ali extravasando a sua ira no seu inimigo. O seu filho não é seu inimigo. O seu filho é o seu amado, é o filho amado que você disciplina por amor. Mas saiba que o fato de não ter pena, exatamente porque não vai morrer. E isso vai livrá-lo, e vai talvez corrigi-lo, e livrá-lo da morte. Aqui é a palavra inferno, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Alguns teólogos dizem relação vivencial com a salvação, relação soteriológica. Outros dizem que inferno aqui está mais no sentido de morte física mesmo. De qualquer forma, a vara é um elemento pedagógico usado por Deus, que é também um instrumento de edificação e de instrução no processo de salvação, à medida em que a criança vai recebendo o ensino da palavra de Deus dos seus pais. E por fim, essa vara da disciplina é aquela que vai trazer honra e delícias para a alma dos pais. No verso 29, capítulo 29 de Provérbios, verso 13, diz: o pobre, verso 15, perdão, Provérbios 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Você está entregue a si mesmo? Você vai envergonhar a sua mãe, o seu pai, como exemplo da criança que eu falei agora há pouco. Mas se você recebe a vara da disciplina, ela é capaz de te instruir em sabedoria. Quantos filhos não se alertaram para a vida por meio das disciplinas, das pisas, das peias que levaram do seu pai quando eram mais novos? E abandonaram aquele caminho na hora, porque ficaram com medo de receber a mesma punição no corpo na próxima semana. Não foram mais para aquela festa, não fumaram mais aquele cigarro, não beberam mais aquela bebida, não se prostituíram mais, porque foram punidos fisicamente. E aquilo foi um instrumento de
salvação nesse sentido para eles, de sabedoria. Essa mesma vara é que vai dar então honra, se ela for aplicada. Mas se não for, vai trazer vergonha, desonra, perda do brilho, desestabilidade familiar e, no final, morte precoce para os filhos, tristeza para os pais, angústia para as mães, dissabor para a família inteira, e vergonhas, e falatórios, e mau testemunho para o Evangelho. Mas à medida que a disciplina é aplicada de maneira adequada, ela traz contentamento, deleite, delícias para a alma do pai e da mãe. Provérbios 29:17, a última passagem: corrige o teu filho e te dará descanso. No começo dá trabalho, mas no final do processo dá descanso e dará delícias à tua alma. Você talvez é um desses filhos que tem dado delícias à alma do seu pai e da sua mãe, e você sabe que eles te bateram. Por que é que você está querendo, então, restringir a vara do seu filho também? É a instrução da palavra de Deus, meus irmãos. Não é conselho de homem. Conselho de homem é para não bater. É o que a ONU vem dizendo, é o que a Unicef vem dizendo, é o que a psicologia de uma maneira geral vem dizendo, mas está dizendo errado. Porque quer criar crianças frágeis, quer criar crianças que possam ser manipuladas mais facilmente, quer desestabilizar a família, não quer mais crianças que tenham senso de ordem, de proporções. E você também tem que ter, né? Então, fez um mal feito e você já quer dar uma punição como se ele tivesse cometido uma coisa muito grave. Senso de ordem. A ONU está querendo banir os termos esposo e esposa. Daqui a pouco vai banir o termo pai e filho. Mas ele não pode ser banido da tua alma, da tua consciência e da tua vivência com o teu filho, com a tua esposa, com os teus pais. E se a Bíblia que te rege, pode ter estatuto da criança, pode ter conselho tutelar ali, na beira da esquina, você vai disciplinar sem medo. Porque não vai bater para matar, porque não vai estrangular o menino, porque não vai colocar ele de olho vermelho, de olho roxo. Pelo contrário, vai punir na área adequada, como eu falei, e vai instruí-lo. Olha, eu te bati aqui, para você não mais fazer isso, porque eu te amo. E não é só essa a nossa relação. Logo, logo a gente também vai ter momentos de deleite, de passeios, de presentes. Mas agora o momento é de peia. E eu estou fazendo isso porque eu te amo e porque amo a Deus em primeiro lugar. Como está o lugar da disciplina na tua vida? Lembra do conceito primário. Primeiro, seja um adorador eficaz e real. Ame a Deus acima de tudo. E trave esse relacionamento que talvez sacrifique dinheiro, sacrifique a tua vocação, mas a tua família está acima disso. E eu falo como alguém que precisa mudar muito. Esse sermão está mexendo comigo também. Mas que a palavra de Deus venha, porque se a gente for deixar para pregar só quando está agindo perfeitamente, então talvez aqui nunca mais haja sermão nenhum no mundo. Mas Deus usa-nos até para falar daquilo em que não estamos sendo 100%, a fim de que o Espírito Santo nos advirta de que precisamos mudar. Exerça a vara da disciplina e você vai ter uma velhice com delícia, com honra e com glória. E querendo Deus, os seus filhos vão ser pessoas salvas, santos e que vão ser bem-sucedidos diante de Deus e dos homens. É esse o meu desejo para você e para a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com a autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais. Unidade entre os irmãos. E o
que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que a tua graça se renove em mim e também no meu lar.